Coronel Jean Laumann, eu quero dizer que essa, para mim, foi a reunião mais difícil com o presidente da CPMI. Mais difícil, coronel, porque intimamente eu acho que o senhor faltou com a verdade. Intimamente foi o sentimento que eu tive. Entretanto, eu sou um legalista. Uma coisa é você dizer que alguém falta com a verdade se você, por exemplo, diz que não esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 e aparece uma filmagem objetiva mostrando o senhor na Praça do dia 8. Certamente o senhor, eu teria uma prova material para comprovar que se tratava de uma mentira. Outra coisa, entretanto, é quando o senhor interpreta aquilo que o senhor escreveu. E o senhor traz uma interpretação que, por mais desconexa que possa parecer, eu não posso, de maneira material, afirmar que o senhor está mentindo. Eu fiquei tão incomodado com isso, porque a apreciação de provas requer um treinamento que eu, que sou advogado, sou mestre em direito econômico, não tive. Fiz questão de me levantar dessa cadeira e chamar o único que teve esse tipo de treinamento aqui na comissão, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. E ele revelou uma interpretação igual à minha, a de que, de fato, o senhor estava, naquele momento, respondendo para não se incriminar e que eu não poderia interpretar aquilo apenas por uma suposição em relação àquilo que o senhor estava dizendo. Eu sou um legalista e me orgulho muito disso. Na dúvida, eu acho que deve prevalecer a inocência das pessoas. Entretanto, eu não posso deixar de dizer que eu olho com imensa tristeza o que aconteceu no Brasil, desde a eleição até o dia 8 de janeiro e até o que veio depois. Porque o senhor está aqui diante de um homem que admira profundamente o Exército Brasileiro. Eu sou um admirador do Exército Brasileiro. Eu não me conformo com as narrativas tão pejorativas ao Exército que sempre estão atribuídos ao que aconteceu entre o golpe de 64 até a redemocratização do nosso país. O nosso Exército foi muito achincalhado, foi condenado por esses 21 anos, como se o Exército fosse uma instituição que torturou, que quebrou o país com um plano econômico, sem dúvida, apocalíptico, e que todo aquele processo de redemocratização colocava o Brasil bom de um lado e o Exército, as Forças Armadas, do outro lado. A história do Exército não é essa. O Exército Brasileiro foi fundamental na fundação do nosso país. Lá na minha Bahia, no 2 de julho, nós comemoramos aquilo que é a gênese do Exército Brasileiro, quando pela primeira vez o povo brasileiro, o branco, o negro, o índio, se uniram para botar os portugueses para fora das nossas fronteiras. O Exército conviveu com o Brasil colônia, conviveu com o Brasil colônia, não, conviveu com o Brasil colônia, depois com o Brasil império. O Exército foi fundamental para a proclamação da República e fundamental na defesa das nossas fronteiras e tantas outras coisas positivas para o nosso país. O Exército é, sem dúvida, uma instituição democrática. Eu não tenho dúvida disso. Uma instituição que tem um profundo compromisso com a democracia. E foi esse compromisso com a democracia que barrou pessoas que, de uma maneira absolutamente antidemocrática, cogitaram que deveríamos interromper o processo democrático brasileiro, que deveria acabar com o Estado democrático de direito. Nós vimos, depois da eleição, as pessoas se colocarem à frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Ora,
se colocar na frente de um quartel pedindo a intervenção militar, obviamente que é um crime, porque estão ali solicitando que haja uma intervenção pela força, pelas armas, para impedir que o processo democrático brasileiro, construído com tanta dificuldade, fosse aniquilado. Eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu na porta dos quartéis deveria ter sido barrado. De qualquer maneira, não importa se quem estavam ali eram parentes de militares, não importam quem eram, não importa quem eram. Era necessário, sim, ter havido uma resposta imediata e dura contra aquilo. Agora, obviamente que as pessoas se colocaram na frente dos quartéis, obviamente aquele outro que esteve aqui que colocou uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, obviamente que essas pessoas que têm um comportamento golpista, um comportamento antidemocrático, e aí, meu caro deputado André Fernandes, eu falo golpista porque eu não tenho dúvida de que aqueles que estavam na porta dos quartéis pregando contra a posse de um presidente que eu não votei, mas que ganhou a eleição, são golpistas. Não tenho dúvida disso. Dúvida nenhuma. Não quero dizer que com isso houve um golpe de Estado, porque uma coisa é a intenção individual de A, de B, de C, outra coisa é um golpe de Estado, que é algo muito mais organizado. Mas não tenho dúvida que os militares que assumiram essa postura de querer impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, aqueles que pregaram na porta dos quartéis uma intervenção dos militares saindo da sua função constitucional de defender a democracia para tomar, através das armas, o controle da nação, sem dúvida, essas pessoas cometeram um crime e precisam ser punidas. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero dizer, meu caro coronel, que realmente eu tive hoje um dia muito difícil, porque o tempo inteiro eu entendi que o senhor estava faltando com a verdade, mas fiz de tudo para manter o meu lado legalista, de não poder interpretar de acordo com o meu sentimento e não com uma prova material para comprovar que o senhor estava faltando com a verdade. Mas eu tenho, em nome de todo o povo brasileiro, a certeza de que esse tipo de comportamento que envergonha as Forças Armadas não é o comportamento do Exército do meu país.